Câmara aprovou essa semana o requerimento de urgência para o projeto do novo Código Eleitoral. Com isso, o texto não precisa passar pelas comissões, vai direto para plenário e a votação pode acontecer já nesta quinta-feira. O novo Código Eleitoral faz alterações importantes nas regras das eleições e das campanhas. O texto altera a prestação de contas dos partidos, mexe com a divisão do fundo eleitoral e do tempo de TV, e também muda regras da fidelidade partidária. Uma das principais mudanças se trata da quarentena para militares, policiais, juízes e integrantes do Ministério Público. Eles só vão poder se candidatar depois de 5 anos fora do cargo. General, como é que o senhor avalia essa possibilidade de quarentena para militares? Bom, eu vejo o seguinte, não só essa legislação aí, como outras que foram aprovadas recentemente, sempre aprovadas na correria, sem tempo de discussão, sem maturação de discussão, no meio de uma balbúrdia de outros assuntos, né? Então, isso aí precisa ser discutido, isso aí é completamente insano colocar uma matéria dessas como urgência para ser votada quando as atenções não estão nem voltadas para isso, quando você não tem as discussões necessárias para aperfeiçoar o assunto. Então, esse é o primeiro problema. E não é só nisso, não. Já tem umas 2 ou 3 para trás aí que também passaram assim no meio da noite e vai em frente, né? E depois isso aí vai ter reações, aí vai ser judicializado, aí não vai para frente e fica desse jeito. O que eu vejo dessa quarentena é que precisava ser discutido. Se imaginar uma quarentena, tem que ser para todas as funções de Estado. Todas as funções de carreiras de Estado. Agora, se é de 5 anos, se não é, e tem que ver qual é a motivação disso. Qual é a motivação disso também, né? E também não pode pegar e aquilo que for aprovado também não pode retroagir, né? Então, senão você vai ferir fundamentos básicos da elaboração das leis, né? Então, eu acho uma coisa completamente sem maturidade, sem maturação para ser votada, né? Agora, aquilo que for decidido pelo Congresso, que seja executado. Agora, que seja para todo mundo e que não seja retroativo. Ju, se o texto for sancionado até início de outubro, já vale para essas eleições? Por que os deputados estão com tanta pressa? Porque é um código com quase 1.000 artigos, são mais de 900 artigos, tem uma série de mudanças ali que interessam a eles. Tem mudança relacionada à divisão de recursos, dinheiro para campanhas de mulheres. Então, eles querem fazer essa arrumação da casa para eles retomarem ali as regras que são mais interessantes para os partidos já para as próximas eleições, que vão ser eleições bastante desafiadoras. A pressa é essa, é só para que se dê tempo para que em 2022 esse novo código já esteja valendo. O Vera, ainda falando sobre... Desculpa. Tem uma coisa, tem muito mais coisa. Se é para colocar restrição para funcionários públicos, para elementos de carreira de Estado, etc., também tem que rever toda essas restrições, por exemplo, para quem tem condenação em primeira instância, quem tem condenação em segunda, etc., porque tem um grande número até que tem ações aí em andamento, né, processos em andamento. Então tem muita coisa para ser discutida para melhorar uma legislação. E não é na correria assim que diz, não, nós vamos votar de qualquer jeito amanhã. Aí vai votar de qualquer jeito. Aí não funciona também, porque aí vai tudo para a justiça e, graças a Deus, a justiça mesmo com todos os defeitos dela, com todos os problemas que ela tem, ainda existe para segurar esse tipo de coisa que é votado de um dia para o outro. O Vera, ainda falando sobre o Código Eleitoral, ele acaba com a reserva de recursos para a campanha de mulheres, limita a atuação do TSE e flexibiliza o uso de dinheiro público pelos partidos. Além disso, limita a divulgação de pesquisas eleitorais. Como é que você avalia isso? É um retrocesso? Como é que a gente vê todas essas medidas?
É um grande retrocesso, o establishment partidário ali, né, os caciques partidários tentando pegar para si algo a mais do que eles já têm. Eles já têm a grande atribuição de gerenciar um volume grande de verba pública, que ficou muito mais importante depois que se proibiu as doações privadas de campanha. Agora eles querem tirar a possibilidade de fiscalização por parte da Justiça Eleitoral e reduzir o acesso dos novos candidatos, dos candidatos das mulheres, dos candidatos que representem ali a diversidade, etc., porque isso ameaça a sua própria perpetuação como parlamentares, como mandatários. Eu duvido que isso passe dessa maneira, são mais de 600 páginas, é um calhamaço que junta toda a legislação eleitoral em vigor num único código. Eu duvido que isso passe dessa maneira no Senado. Ainda que passe pela Câmara, o Senado tende a tolher uma boa parte dessas arbitrariedades que os deputados estão querendo constituir. E eu acho que tem uma coisa que é muito importante a gente falar, que é esse modus operandi de tá tudo dominado do Arthur Lira. Ele aparece com uma pauta do nada, ela é aprovada e ela passa na frente do resto. Agora mesmo a Câmara vai votar a reforma do imposto de renda, que até ontem os próprios deputados diziam que não tinha número para votar, não tinha clima para votar, faz-se ali algum arranjo de última hora e o Arthur Lira pinça os temas e põe para votar de uma hora para outra. Isso acaba com qualquer possibilidade de discussão por parte da sociedade, de transparência do que se está votando. Agora você vai votar a reforma do imposto de renda de uma maneira diferente daquela enviada, com pouquíssima discussão, pouquíssimo esclarecimento para a sociedade. Esse é um modo ali dele de, como um coronel, comandar a pauta da Câmara dos Deputados. Ô Ju, essa é a sensação, né? De um lado a gente tem a impressão de que não está acontecendo nada no governo, nada está acontecendo no país, mas ao mesmo tempo, de repente, a gente vê as coisas sendo votadas no Congresso sem a sociedade participar, sem ter uma grande discussão, sem os próprios parlamentares discutirem isso com seus eleitores, ou, enfim, se posicionarem. É assim que vai ser até o final desse governo? Nesse caso aí do Arthur Lira, especificamente, como a Vera colocou, tem até uma curiosidade, que é o seguinte: ele se elegeu criticando uma postura personalista do Rodrigo Maia, dizendo que era o Rodrigo Maia quem determinava sozinho a pauta com meia dúzia, e ele tá agindo da mesma forma, ele tá com meia dúzia dele lá também, é outra meia dúzia talvez, mas ainda é uma meia dúzia que tá decidindo, e de uma maneira mais restrita ainda, que é essa, omitindo todo o trabalho das comissões. Nesse caso do Código Eleitoral, por ser um código com mais de 900 itens, ainda tem uma outra dificuldade, que é o seguinte: na gestão do Arthur Lira eles restringiram as formas como a oposição tem de atuar dentro da Câmara. Então, até os destaques, que são os pontos que você consegue retirar para votar em separado, há uma restrição numérica. Quando você tem um código com 900 artigos, você vai escolher ali, vai tirar o que tem de pior e vamos ali numa contenção de danos, assim, né? Você não vem com todo esse debate das comissões, vai aperfeiçoando o texto nas comissões para você chegar no plenário de uma maneira mais azeitada. Não, vai do jeito que tá, eles vão tentar ali tirar uma coisa ou outra, porque no final das contas é um texto que interessa muito aos caciques políticos, essa meia dúzia aí talvez que esteja, que tá ali ao lado do Arthur Lira, e esses caciques, eles têm poder sim para tratorar e fazer esse texto andar. Como a Vera colocou, talvez no Senado isso seja barrado, alguma outra coisa seja retirada, mas na Câmara a sensação que se tem é que amanhã vai aprovar pelo menos uma boa parte do que está proposto aí. Quer participar do Segunda Chamada ou do Quarta Chamada por vídeo, enviando perguntas aos convidados? É possível realmente no Brasil fazer um governo técnico? Qual o seu projeto para essas duas maiores agências de financiamento de pesquisa científica do país? Faça como a Vivian e o Marcelo. Torne-se membro parceiro e envie o seu vídeo. Vem pro time!